Então, para encerrar o nosso evento, vamos ter, então, uma roda de consultoria, né, analisando casos reais, guiado, então, pelo Felipe Dias e pela Glauci Rocha, né? Então, o Felipe, ele é psicólogo, possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, mestre em Psicologia pela UFSJ, fundador e diretor da NEOS Desenvolvimento, atua há 13 anos como consultor especializado em gestão estratégica de pessoas e negócios e professor em pós-graduações de negócios e pessoas. E também é o idealizador da comunidade de OBN Brasil. A Glauci Rocha é consultora organizacional, psicóloga clínica, com foco em adultos e idosos, coach, mestre em psicologia, analítico comportamental pela PUC, e possui experiência na área clínica, organizacional, educacional e pesquisa. Foi professora convidada na PUC, Unisanto Amaro e Núcleo Paradigma, e possui publicações na área de performance e autora do livro Avaliação de Performance, Diagnósticos e Soluções para a Prestação de Serviços. Gente, caso eu tenha faltado alguma informação ou tenha falhado em algo, fique à vontade para complementar, né? Passo aí a palavra para vocês, fiquem à vontade para iniciar. E pessoal, boa tarde. Acho que já fez uma boa apresentação nossa, nada aí para complementar. Só para a gente abrir aqui a nossa roda, né, de consultoria, um pouco explicar essa atividade também. Não sei se todo mundo aqui já passou por uma atividade parecida. Eu sei que o Hugo já, né, que o pessoal da SBPOT faz muito esse tipo de evento, tanto lá no CBPOT quanto online. Às vezes isso acontece. Para quem não sabe, gente, o Hugo que está aqui na sala é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Fala que é o nosso infiltrado lá na SBPOT, está ali à frente nessa gestão agora. Pessoal, então assim, a ideia, né, da proposta de uma roda de consultoria é a gente partir de desafios que vocês têm, vocês esbarraram com esses desafios no dia a dia, para que a gente possa analisar, discutir a partir desses desafios. É claro que aqui não é para sair com uma solução, porque o tempo é muito pequeno e a gente sabe que precisa de avaliação, algo nesse sentido, mas pelo menos com propostas, né, de qual seria um caminho para resolver esse problema. Eu acho que o principal de uma roda de consultoria é a gente sair com possíveis caminhos. E eu quero, depois eu vou passar para a Glaucia também complementar, mas eu quero que o ideal, né, que vocês tragam isso. Então, eu quero que vocês já pensem, e caso não tenham feito isso ainda, é pensar aí qual seria o desafio que vocês gostariam de resolver dentro de organizações para que a gente possa discutir aqui esse caso. Mas vou deixar a Glaucia também complementar, né, a apresentação, caso ela queira, ou dar alguma indicação também de caminho, logo a gente segue. Eu acho que tá tudo bem a apresentação, acho que é mais ou menos isso, né? Além disso, eu sou mãe de pet, né? Então, assumida, adoro, quase fui veterinária. E é isso, assim, eu tenho alguns parceiros, né, de consultoria, como o Felipe, por exemplo, a gente faz bastante trabalho junto de consultoria, ou até mesmo de indicação de clientes, seja da clínica, seja coaching, seja mentoria, seja consultoria juntos. Então, isso eu também acho muito legal, caso vocês tenham dúvidas mesmo de como funciona, né? Eu percebo que os estudantes muitas vezes têm muita dúvida em relação a essa diferença, inclusive, do coaching, porque eu, né, sendo alguém que estou na área também, né, ali acadêmica, com mestrado, essas coisas todas, e tendo essa entrada no coaching também, trabalhando com coaching, então, o quanto que isso pode, né, ser feito, de que maneira, tal. Então, acho que é para a gente abrir, porque o coaching ele também pode ser parte da consultoria, né, como uma ferramenta para desenvolvimento de alguma competência, porque são várias técnicas que podem também auxiliar no desenvolvimento de competências que às vezes o cliente precisa, né? Então, eu acho que isso é legal para a gente também ampliar a nossa visão em relação à consultoria, né? Com quais são os produtos ali, quais são os serviços que podem ser vendidos. Eu brinco que é como se fosse uma caixinha de ferramentas, que a gente precisa ter várias ferramentas para a gente entender qual é a melhor
para aquele cliente. E às vezes essa ferramenta, por exemplo, não necessariamente um PDCHS, né, que as pessoas acabam me conhecendo por isso, Uhum. mas é a própria psicoterapia como ferramenta, né? Então, Uhum. em vários processos de coaching que eu fiz, inclusive a gente vai trazer um case que é em parceria com um trabalho que a gente faz juntos, eu e o Felipe, a gente percebeu que a ação a ser realizada era a psicoterapia, né? Então, essa era a Uhum. ferramenta ideal para que, inclusive, o Felipe fizesse um trabalho de Uhum. consultoria mais fluido, porque a CEO, né, a presidente, ele precisava de um trabalho que inicialmente ela achou que era coaching, e aí a Uhum. gente conversando, falou, olha, coaching não é a ferramenta que você precisa, por mais que eu faça, mas não é o momento ideal de você iniciar. Primeiro a gente precisa dessa ferramenta para resolver algumas questões que vão impactar, inclusive, no coaching e na consultoria que já está sendo realizada com o Felipe. Uhum. Depois a gente vai para o coaching, né? Então, Uhum. eu acho que isso é legal para a gente também ampliar o repertório comportamental, que é até o que a gente falou ontem com a Lívia, né? Então, acho que são coisas que vocês também podem ir perguntando, tudo, porque a gente vai abrindo essa conversa, refletindo, e como o Felipe falou, eu acho que aqui são momentos para a gente dividir conhecimento, aprender com vocês, sabe? Construir estratégias para quando vocês precisarem, vocês lembrarem a gente também. Falar, nossa, isso aqui pode ser uma solução, olha, isso aqui é um insight. Então, eu gosto, fiz questão de participar, gosto muito porque a gente sempre aprende, sempre tem um exemplo bom, e às vezes a gente aprende na experiência também, um exemplo que alguém colocou, uma dúvida que alguém colocou, que falou, olha, eu tentei essa técnica, não deu certo, e o que você faria? Nossa, essa técnica daria certo em alguma outra situação, dá para resgatar para a gente usar, então acho que vai ser uma troca muito bacana. E eu acho que é super desafiadora, né, gente? Porque sábado à tarde, final, é para fechar, né? Todo mundo Uhum. já cansado, começou 8 horas hoje, né? Até entrei do Henrique Ângelo e tal. Então, assim, vamos tentar fazer, né? Que seja legal, que seja participativo, que faça sentido, né? Para Uhum. todos aqui. Ótimo, Glau. Eu vou então abrir para quem que já tiver em mente, né, ou já tiver anotado o seu desafio, o seu caso, né, vamos dizer assim, para a gente mostrar o caminho que a gente faria para poder chegar na solução, pelo menos. Então, quem quiser pode ou abrir o microfone. Eu acho que abrir o microfone é melhor do que escrever ali no chat. Mas se ficar mais confortável escrever no chat, pode escrever também. Eu vou começar então. Eu ia trazer assim uma situação, né, sobre seleção, mas a Caroline e a Débora abordaram muito bem. Então eu vou para outro caminho. Eu sou prestadora de serviço e eu presto serviço para uma clínica em que tem duas sócias. E minha maior dificuldade é a falha na comunicação que há entre as duas. Então eu assim me sinto muito limitada, inclusive, para implementar novas estratégias, processos na empresa, justamente porque há muitas falhas entre elas na comunicação, né? O que às vezes uma toma uma decisão, às vezes a outra discorda, e aí elas falam, a gente vai discutir, e aí não há essa discussão, ou uma me dá uma resposta, e a outra interpretou de outra forma, e aí eu queria saber, assim, um pouco de vocês, né, quais poderiam ser as hipóteses mesmo de implementar estratégias que melhorem a comunicação entre a sociedade, e eu vejo que há muitas, né, é uma clínica e há muitas clínicas com sociedade, então eu tenho muito essa dificuldade mesmo de lidar com a falha na comunicação entre as sócias, e eu vejo que é uma demanda e que há eu tenho muita dificuldade de buscar uma solução, e elas também têm muita dificuldade de encontrar uma solução entre elas. Aí, se vocês puderem abordar um pouquinho sobre. Obrigada. Quem pintou foi a Jaqueline, né? Isso. Eu acho que estava desligado ali. Isso. Jaqueline, esse é um problema muito comum mesmo entre sócios em geral. A gente esbarra muito com isso, porque as empresas que a gente atende, quase todas são empresas de sócio, né? São empresas ali
não necessariamente familiares, mas que têm ali sócios, e isso, essa falha, vamos dizer assim, de comunicação é muito comum. O caminho que eu enxergo para a gente corrigir isso tem um pouco relação com o que a Lívia trouxe ontem, não sei se você estava ontem na palestra da Lívia, que é o seguinte: eu até posso trazer algumas ferramentas de gestão de performance para melhorar essa comunicação pontualmente. Então, analisar ali de qual comunicação estou falando especificamente, né? Eu poderia analisar, então, quais são os antecedentes, quais são as consequências, tudo que a gente está acostumado ali dentro de gestão de performance. Mas isso só traria uma solução pontual. Uma solução duradoura para esse problema de performance, perdão, para esse problema de comunicação, especialmente entre os sócios, vai passar por uma, de certa forma, análise de sistemas. Eu preciso entender, de certa forma, a organização como um todo, enxergar a organização ali como um sistema e entender essas duas pessoas, né, essas duas sócios, ou dois, três sócios especificamente, como componentes desse sistema. Então, como que a gente corrige isso aqui? A primeira coisa é discutindo a organização ali como, né, lembrando ali daquele esquema do TPS ali, né, como um sistema processador. Então a organização, ela como um sistema processador, ela tem sua missão, e isso, antes de falar de comunicação do dia a dia entre os sócios, eu preciso entender isso com os sócios. Qual é esse sistema processador da empresa? Ela responde a qual sistema recebedor, né? Ou eu tô medindo poucas palavras, que não é assim que eu falo com o cliente, tá? Eu vou dizer para ele assim: ó, qual que é o seu cliente? A Glaucia está rindo ali porque ela sabe que a gente faz muita tradução para o cliente no dia a dia. Então eu vou entender o cliente: olha, a empresa está para atender quais clientes? Qual que é a missão dessa empresa, né, da empresa, com esses clientes? Quais são os produtos dela com esse cliente? E a partir dali também enxergar qual é a visão da empresa de futuro. Porque antes de falar da comunicação, essa comunicação do dia a dia, onde tem muita faísca, eu preciso olhar esse global primeiro, então analisar esse geral primeiro e deixar claro, beleza, qual é a missão da empresa ali para esse cliente que ela se propôs a atender, tá? Então eu poderia usar a ideia ali, a análise de TPS para poder fazer isso, missão dos produtos e também a visão, de certa forma, para onde a empresa, que não está muito ali dentro da ideia do BSA, mas eu posso incorporar isso também, pegando um pouco da gestão estratégica. Então, qual é a visão de futuro? Porque a maioria das vezes, a discussão e a conflito de comunicação entre os sócios começa numa divergência da visão. Uma boa parte das vezes. Às vezes a missão é muito bem alinhada, mas eu gosto de também sentar e falar: é isso que a gente quer mesmo? É esse produto que a gente quer entregar com essas características? Porque pode ter divergência também. Mas na maioria das vezes eu vejo divergência na visão. Um sócio, por exemplo, né? Um sócio quer crescer a empresa, triplicar, e o outro não: eu quero rentabilizar desse tamanho que eu quero mesmo, quero só colocar mais dinheiro no bolso. Aí já começa um grande conflito de comunicação. Então, se eu conseguir primeiro alinhar, vamos definir, vamos entrar em consenso qual é a visão da empresa. Nós queremos crescer, nós queremos rentabilizar, nós queremos vender a empresa no futuro, daqui a 2 anos, 3 anos, ou não, nós queremos abrir mais unidades. E você já começa a convergir um pouco dessa comunicação. Bom, tendo definido isso, que é a identidade da empresa, né, dentro de gestão estratégica a gente vai chamar de identidade da empresa, mas eu poderia trazer para o universo comportamental, como analisar esses elementos ali do sistema e também, de certa forma, incorporar a visão. Eu passo para mais um nível. Beleza, se eu definir isso, qual é o papel de cada sócio dentro dessa missão e dentro dessa visão? Então, eu vou também enxergar cada sócio como um componente desse sistema, e naturalmente ele também é um sistema. Então, é muito comum, por exemplo, ter um sócio que é mais comercial, um que é mais administrativo. Então, pegando um exemplo clássico, né? Então, se eu tenho, ou às vezes quando a gente vai pegar clínica, por exemplo, eu tenho um sócio que é mais técnico, que é mais ali da gestão da clínica, e o outro que é mais administrativo, também é uma composição comum, né? E aí, tá, se eu tenho um sócio que é mais técnico, que é uma pessoa ali com certificação, que é a pessoa que está coordenando a parte clínica, qual é a missão dela, daquela área dela,
dentro dessa organização como um todo, para que a organização entregue a sua missão, entregue seu produto. Então, eu estou usando, da mesma forma, usando TPS para enxergar aquele papel ali. Faço a mesma coisa com outros sócios. Tá? Então, se esse sócio tem um papel de diretor financeiro administrativo, qual é o papel da área administrativa e financeira? Dentro da área administrativa e financeira, qual é o papel do diretor? Então, a partir dessa definição, a comunicação ela vai se clareando. Então, não é só falar assim, ó, a partir de agora a comunicação vai ficar ajustada, não. Eu vou ajustando por camadas, ajusto a visão, né, depois ajusto papéis. Aí, a partir desses papéis, eu vou também definir a autonomia. Então, descrevo ali a autonomia de cada um dentro desse sistema. Quando isso acontece, a tendência é já não ter tanto conflito na comunicação mais. Porque os papéis estão bem definidos e cada um vai ter seu universo de decisão. Agora, eu poderia ter mais um nível ainda de ajuste nessa comunicação, que seria um acordo de sócios. Tá? Porque os sócios têm papéis, mas eles também, além dos papéis de gestão, são sócios. Qual que é? E vamos pensar assim, esse acordo de sócios é como se eu estivesse colocando uma regra de funcionamento para o meu sistema. Porque dentro de um impasse, como que nós vamos resolver? Isso tudo pode ser feito dentro do acordo de sócios. Nós vamos resolver por decisão compartilhada. Um tem autonomia sobre uma área, outro tem autonomia sobre outra. Na dúvida, a gente chama um especialista. Como vai ser isso? Em várias empresas, a gente cria essa regra de decisão, porque ela também tira muitas faíscas da comunicação. Porque quanto menos certa estiver essa regra de papéis, regra de comunicação, regra de decisão, mais espaço eu tenho para confusão na comunicação. Mais espaço tem para disputa de espaço político dentro da organização. E, naturalmente, isso vai gerar conflito. Então, na minha visão, esse seria um caminho para a gente corrigir essa comunicação. Começando desde a visão, indo até a definição dos papéis e depois, vamos dizer assim, um último nível seria um acordo de sócios. Tá? A gente pode usar isso, pegar a própria TPS aí como uma ferramenta para isso. Não sei se o Glaucio quer. Muito bom, muito bom. Sabe o que eu pensei? Antes de tudo isso. Porque quando você, seja prestador, seja CLT, enfim, está dentro de uma instituição e você percebe que os sócios têm essa questão, às vezes é muito delicado você pontuar e você entrar com ações quando não foi ali questionado, está só sendo vivenciado aquela dificuldade. Então, a questão é como chegar, até ter essas resoluções que o Felipe colocou muito bem colocado, eu fiquei pensando assim, tá, como a gente chega até essa decisão quando a gente está dentro de uma instituição onde tem um problema com sócios, né? Então, quando vem para a gente, vem os sócios querendo e já tem o diagnóstico de que alguma coisa não está boa, geralmente alguma coisa não está legal, ele contrata a consultoria, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, quando você está como prestador ali, você tem ou não certa autonomia para entrar e fazer todas essas colocações. Às vezes você vai colocar, inclusive, a possibilidade de contratação de uma consultoria para fazer isso, porque no seu papel ali na organização, às vezes eles não dão nem espaço para que isso aconteça, né? Mas o que eu diria? A venda disso, que até teve um dia que eu dei uma supervisão, era um AT, inclusive, e ele estava numa clínica e que tinha muito esse problema. E como ele gostava muito de OBM, ele falou, queria uma supervisão para ver como que eu faço para, inclusive, vender esse serviço, porque o que eu estou vendo é um diagnóstico e eu acho que tem como a gente solucionar. E aí a gente montou um pacote mesmo de como que você vende a ideia, porque tudo isso que o Felipe colocou, ótimo, a gente cobra para fazer tudo isso, e é um serviço que a questão é como que você vende isso quando a empresa ainda não buscou. Porque muitas vezes ele não veio na consultoria pedir isso, você está ali dentro como prestador e está vendo isso. Então, eu acho que um dos caminhos é, inclusive, mostrar isso para a instituição. Fala, olha, percebo que tem algumas oportunidades de melhoria aqui, porque se você também já vai colocando o problema e expondo ali como porta-voz ali, você vira às vezes até um bode expiatório, né? A pessoa esquiva daquilo, daqui a pouco é você que é o problema e não a comunicação entre as pessoas, que claramente é ali o problema, né? Então, eu acho que
esse início, assim, que é um pouco de comportamento meio que eu falo meio político, diplomático, né, porque é delicado, mas é você levar isso como um benefício para a instituição. Então, olha, eu percebo que tem alguns pontos de melhoria que eu acho que se a gente ia ter um ganho significativo aqui para a instituição. Queria saber o quanto vocês estão, né, abertos para escutar um pequeno diagnóstico que eu fiz com algumas possíveis intervenções para a gente tentar mudar essa realidade e todo mundo sair ganhando. Vocês têm interesse? Ah, o que que você tem para falar? Aí você vai com algo mais estruturado, que é, por exemplo, a estruturação que o Felipe falou. Olha, vejo esses pontos aqui de melhoria, vejo esses pontos aqui super positivos que não precisaria de intervenção. Desses que tem de melhoria, eu pensei nessas ferramentas, utilizaria essa quantidade de horas e faria dessa forma. Aí eu acho que fica algo mais profissional nesse sentido, para a pessoa não sentir que é um ataque, porque às vezes a pessoa acha que é um ataque pessoal, tá criticando, e não é nada disso, né? Mas eu acho que costura com o que o Felipe falou, sabe? Porque ele falando, eu falei, tá perfeito. O difícil, às vezes, é como conseguir colocar essa semente e executar esse trabalho, quando não é uma demanda que a pessoa veio solicitar para a consultoria, é uma demanda que você, dentro da instituição, percebe que precisa desse serviço, e que você pode, se você tiver, né, enfim, esse conhecimento, essa experiência profissional, tal, oferecer esse serviço, né, dentro da instituição. Por isso que eu dei esse exemplo, que a pessoa era AT e não era do RH, por exemplo, né, da clínica, mas via com muita clareza algumas necessidades ali, e aí, como não tinha experiência, aí ele pegou algumas supervisões comigo para, inclusive, organizar isso, entender como resolver algumas coisas e como apresentar isso de uma maneira que virasse até um serviço dele, né? Que não só mais como acompanhante terapêutico, mas alguém que poderia fazer algumas intervenções em OBM com supervisão e tal. Então, eu achei que foi legal, assim, só para a gente costurar, eu não sei, né, Jaqueline, qual que é o seu contexto, se é clínica, né, se você está dentro de uma instituição clínica, não está, se faz sentido isso que eu estou falando, mas, em geral, é o que eu vejo, né, quando a gente está dentro da instituição como prestador de serviço e não foi contratado como consultoria para resolver comunicação, por exemplo, foi contratado para outro tipo de serviço, mas que vê essa demanda. Faz sentido quando, né, eu só meio que costurei um antes ali, porque eu acho que o durante e o fechamento ele fez muito, não tem que tirar nem pôr, assim, é só esse antes que às vezes, até conseguir fazer tudo isso que o Felipe falou, às vezes tem um caminho, sabe? E essa própria intervenção demora um pouco, né, para E já acontecer. é uma intervenção perfeita, é isso. Mas o que a Glaucia trouxe é bem bacana, porque dentro do meu contexto, a empresa já chega assim, né? Já chega para a gente para uma consultoria. Então, realmente, o caminho é mais aberto para isso, para intervenção. Mas o que a Glaucia trouxe é verdade. Nem sempre a empresa está chegando com essa abertura, né, para consultoria, e aí você vai ter que ter outros caminhos, né? Porque ontem uma coisa que a Lívia trouxe, concordo com ela bastante, é que sempre uma mudança mais duradoura, eu vou precisar mexer na estrutura da organização, ou como ela trouxe, eu tenho que fazer uma análise do sistema, né? Vamos dizer assim, intervenção no sistema, ou como eu costumo dizer, uma intervenção na estrutura da organização em si. Mas nem sempre você tem tempo para isso, nem sempre você tem abertura para isso, que é o que a Glaucia trouxe. E aí é sempre mais um desafio. E às vezes você precisa, quando você está na prestação de serviço, fazer soluções intermediárias que vão resolver o problema, ou pelo menos amenizar o problema durante um tempo, para ter espaço para fazer uma intervenção no nível da organização. Isso também acontece em várias frentes, tá? E esse é um exemplo. Então, eu trouxe aqui um caminho ideal, mas o que a Glaucia trouxe realmente faz sentido. E ainda diria uma outra questão, que pode ser que o espaço que você vai ter para resolver, não vou dizer resolver, mas amenizar o problema, seja inicialmente uma intervenção individual, desenvolvimento de repertório, vamos dizer assim, que seria um trabalho mais clínico, que é um trabalho, por exemplo, que eu não faço. Geralmente, quando eu esbarro nessa questão, eu chamo a Glaucia aqui para me ajudar. Então, e mesmo fazendo uma análise, como eu falei, né, organizando toda a estrutura para que a comunicação flua melhor,
é possível que lá no final eu tenha que ter um trabalho mais individualizado também. Porque às vezes lá no final a pessoa tem algumas dificuldades pessoais, de repertório, tem relação com a própria história de vida dela. E aí, nesse caso, uma intervenção mais clínica vai fazer sentido. Eu só, idealmente, eu não gosto de começar com uma intervenção individual, porque eu acho que ela sempre distorce um pouco o real motivo. Mas tem horas que o espaço que você tem é esse. Naturalmente, você precisa caminhar para isso. Então, agora, para você ter uma mudança que seja de fato mais duradoura, geralmente vai ter que mexer na estrutura da organização. A Teresa perguntou aqui se você acha que a criação de conselhos específicos pode ser útil. Acho extremamente válido, não necessariamente conselho, tá, Teresa? Às vezes você pode ter dentro da sua, vamos dizer assim, do seu ecossistema, tá, para usar uma palavra que o mercado costuma usar bastante, consultorias também, por exemplo. Então, a gente tem lá, por exemplo, tem lá o grupo Neurokind, e tem, vamos pensar lá, seus clientes, tem a sua visão, sua missão, etc. Para entregar o seu produto, você vai precisar de alguns processos que não necessariamente você tem pessoas na organização que dominam. Por exemplo, marketing, não estou dizendo que lá é o caso, tá? Só como um exemplo parecido. Ou assessorias, né, também. Né? Marketing, às vezes um conhecimento mais financeiro, mais específico, de análise, etc., ou comercial que seja. Você precisa daquele processo, não tem pessoas para entregar isso. Você pode acoplar dentro do seu sistema fornecedores para fazer isso, que é um pouco o que a Neos faz com as empresas hoje. Então, a gente acopla uma estrutura de gestão ali, vamos pensar assim, de gestão de pessoas, gestão de processos, comportamentos, empresas que quase todas precisam dessa estrutura, mas nem todas conseguem fazer esse processo. Então, a gente tem uma boa parte do serviço nosso é esse. Agora, a gente precisa entender que, dependendo se vai ser via conselho ou via assessoria, consultoria, alguma outra prestação de serviço, qual é a função daquele elemento, daquele componente dentro do meu sistema, se ele de fato contribui para os meus objetivos, para a minha missão e também para a minha visão. Ou se ele está ali só porque o mercado está praticando, ou alguma coisa assim. Que aí é um desperdício de recurso muito grande. Agora, se ele, dentro do meu sistema, ele está bem mapeado como um componente que realmente tem sua missão clara, tem seus produtos claros, eu tenho forma de avaliar esse produto e gerar feedback para ele, né, usando lá o modelo de TPS, aí ele vai ser muito efetivo, às vezes mais efetivo do que uma estrutura interna. Porque, por exemplo, vamos pensar, eu vou pegar a ANEELS como esse componente de algumas empresas. Para a maior parte dessas empresas, se ela quiser ter um profissional com todas as competências que a ANEELS em conjunto tem, que hoje nós temos lá 14 pessoas na equipe, então isso faz com que a empresa tenha múltiplas competências também, histórico, etc. Se a empresa quiser ter alguém ou uma equipe com esse conjunto de competências, seria uma estrutura absurdamente cara para a empresa. Ela não conseguiria bancar essa estrutura toda. Então, é mais prático para a empresa falar, eu contrato a ANEELS, que tem essas múltiplas competências, que eu preciso de cada uma dessas competências em determinados momentos para entregar meu resultado, do que montar essa estrutura internamente. Isso vale para outros casos, né? Por exemplo, no nosso caso, isso é parecido com marketing. Por exemplo, se eu quiser ter uma equipe robusta de marketing para atender o que a gente precisa, eu preciso ter uma pessoa, um social media, eu preciso ter uma pessoa de vídeo, né, um videomaker, alguém um gestor de tráfego e várias pessoas com competências diferentes. Eu teria uma equipe de 10 pessoas do marketing, né? E aí eu não consigo ter esse custo. É mais prático eu trazer uma assessoria que tem várias pessoas, que vai me entregar um pouquinho dessas competências que me ajudam a entregar meu resultado. Então, seja via conselho, que seria uma coisa mais estratégica, né? Que algumas vezes vai ser necessário, ou via assessoria e consultoria, são caminhos produtivos para deixar meu sistema mais eficiente também. Acho importante esse preâmbulo da Glaucia, né? No cenário de conflito de dono com ambiguidade de papéis no topo, não faltam evidências de uma organização adoecida. O turnover vai ser alto, como os conflitos de outros níveis, e terá outras fontes de prejuízo que podem ser salientadas e te abastecer ao apontar o problema. Sem dúvida, Hugo. Isso é nítido. Geralmente, quando tem esse conflito na liderança, né, sei lá, os diretores, os sócios, esse conflito se replica nas equipes, se replica em conflito, enfim, tudo que você trouxe. Vai chegar lá em turnover e outros prejuízos, como você falou também. Isso é realmente um bom argumento. O que às vezes é difícil é mostrar para esse diretor que o caminho para resolver é aquele que a gente está propondo.
nem sempre ele acredita que o caminho seja esse. Então, eu acho que mais do que sentar com o gestor e mostrar, porque isso, por exemplo, a gente faz muito hoje, mas o gestor não, os clientes da ANEEL, digamos assim, eles não topam a intervenção porque é OBM ou porque eu expliquei os passos, é porque a gente já construiu uma autoridade com esse cliente. Então, mesmo que ele não entenda exatamente como vai ser, é mais ou menos assim. Ah, beleza, a ANEEL falou, pode seguir nesse caminho. Isso é interessante porque a gente precisa entender isso também. Que essa decisão lá do gestor, muitas vezes, ela vai muito mais pela autoridade do que especificamente porque você explicou com todos os detalhes como as coisas acontecem. Na verdade, muitas vezes ele não vai entender, mas fala, beleza, eu confio que vocês estão falando certo, pode seguir. Então, a construção dessa autoridade também é importante para a gente economizar caminhos. Quando você não estabeleceu autoridade em alguns segmentos, alguns nichos, você vai gastar mais tempo de convencimento desse cliente, tá, ou dessa empresa. Perfeito. E você sabe que você me lembrou um cliente que, assim, a gente criando confiança, porque e a parte da confiança é o cliente entender que quando você tá, por exemplo, eu já peguei muitos casos, né, de problemas ali na diretoria com sócios, e é diferente de quando eu era funcionária, né, que eu fiquei por muitos anos ali, CLT, e uma coisa é como as pessoas vão reagir ao que você está falando quando você está nesse contexto, outra coisa quando você entra com autoridade, por exemplo, de consultoria, e mesmo assim, quando você tem realmente uma confiança naquela relação, de que você está ali para construir e para eles ganharem com isso, né? A missão é todo mundo ganhar. Então, não é só performance e produtividade, mas é diminuição de sofrimento, é realmente fazer algo ético, né? Então, quando as pessoas têm confiança naquela relação e que você está fazendo aquilo para aquela missão que foi acordada naquela relação, né? Então, por que a gente está fazendo isso? Muitas vezes a resistência ela vai se diminuindo. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho que falar coisas difíceis para os sócios. Então, e quando eu falei, gente, não estou criticando você, eu estou falando sobre o comportamento, não sobre você. Isso já é uma coisa que é super análise do comportamento, né? Então, não é sobre você e não é um rótulo, é sobre o que você está fazendo ou vocês estão fazendo. E eu estou aqui com o objetivo de. E aí a gente retoma o objetivo. Né? Então é para aumento do caixa da empresa, por exemplo, para a organização, porque muitas vezes é a organização da clínica ou da empresa para ter uma saúde financeira e uma sustentabilidade, inclusive, do negócio, né? E aí eu falo, então, por isso, se você continuar com esse comportamento, por exemplo, de esquivar de feedbacks negativos, a gente vai ficar com mais dificuldade de alcançar a nossa missão juntos. Então, quando eu venho aqui e falo, olha, não dá para você fingir que isso não aconteceu e dar um feedback daqui 15 dias. Eu preciso que você fale, né? Ou olha, você falou isso para mim ontem e hoje você falou outra coisa. Será que você faz isso com a sua equipe também? Então, tem uma diferença aqui entre o que você está falando e o que você está fazendo. Eu percebo a nossa relação, super FAP, né? Então, aí você vai gerando cada vez mais confiança da pessoa saber assim, eu sei o que ela está aqui fazendo para aquela missão, e não para me criticar, eu não estou lá para criticar ninguém, para ficar apontando o erro de ninguém, eu estou ali para resolver junto um problema que a gente não pode esquivar e colocar para baixo do tapete, mas a confiança nessa relação, saber por que você está fazendo aquilo, o que você está buscando é muito importante para a pessoa também abaixar um pouquinho da reatividade, aquela agressividade, aquela inclusive esquiva, e falar, olha, é isso, né? Porque muitas vezes já aconteceu da pessoa esquivar tanto, de inclusive eu falar, olha, se for para você não fazer o que precisa ser feito para esquivar, do jeito que você está esquivando, eu não acho justo você, por exemplo, continuar com a consultoria, porque eu faço um trabalho sério e é ético. Se você continuar assim, não fazendo, por exemplo, as tarefas que a gente está conversando aqui que você precisa fazer, não vai ter resultado. E aí você vai falar que aqui, né, as intervenções que eu estou fazendo não fazem sentido, mas é porque você não está fazendo, né? Então, do mesmo jeito que você não dá o feedback que eu falei que você tem que dar, você não faz tal coisa. Então, o que está acontecendo aqui? Aí a pessoa às vezes desmonta, é porque tá difícil, tá? Então vamos lá, o que a gente vai continuar
por exemplo, nesse modelo de consultoria, vamos dar um passo aqui diferente, vamos ir para uma terapia, vamos cuidar disso daí, vamos entender essa função, né? Então, vamos buscar outra ferramenta que está difícil, né, com as que você tem, se você tem um outro repertório comportamental. Então, eu acho que é um pouco até parecido com o exemplo que o Felipe deu, que é legal, que é um cliente que a gente tem em comum, que ele está fazendo a consultoria na empresa e que ele falou, Glau, eu preciso que você atenda a sócia majoritária aqui, né, o presidente, eu preciso que você faça. Aí até eu falei, é coach ou terapia? Porque eu sou bem assim, eu falo meio nerd, assim, bem sentido. Não, mas cada ferramenta é para um objetivo, o que, que é cada coisa. Aí ele falou, olha, eu não sei se é coach ou se é terapia, eu sei que você tem que conversar com ela, entender e me ajudar, porque assim, na consultoria não vai rolar, né, caminhar se ela continuar com um padrão que ela tá comportamental. E aí ela veio com a demanda de coaching, e aí juntos percebemos que não era coach, que era psicoterapia, né? Então, eu acho que esse é um exemplo bom. O que está falando aqui, depois eu acho que vale vocês lerem ali, mas ele falou dessa questão de focar na prestação de serviço, né, prevenindo consequências do conflito que afetam a dinâmica, tem vantagens interessantes, porque você evita ali o contra-controle, né, evita outras questões nesse sentido, e no final você acaba ganhando espaço para ou vender outros serviços ou vender também a gestão de serviços, ou gestão dos serviços e projetos que você conduziu. Hugo, você parece estar dentro da ANEELS ali, tá? Porque é exatamente isso que tem acontecido, inclusive. Então, nosso foco vai muito nessa direção. A gente começou muito com foco em consultoria, então em criar a estrutura, vamos dizer assim, de gestão, muitas vezes do zero, partindo basicamente de análise de sistemas, mas a gente usa outros nomes, mas seria basicamente isso, né? Analisando desde a cultura da empresa, a estrutura dela, a estrutura da organização, partindo do macro para depois chegar nas questões mais individuais, onde naturalmente você vai reduzindo o conflito, né? Porque se você parte de baixo, você vai partir onde o conflito está, e aí a chance de você, inclusive, ser boicotado é muito grande. Quando você começa de cima, você vai ajustando as coisas, né, as estruturas da empresa, os papéis vão ficando mais claros, você vai ajustando. Quando você chega no nível individual, os ajustes são finos, então você não tem muito contra-controle nesse sentido ali. Então isso é ótimo. E o que tem acontecido é que as empresas estão chegando, muitas empresas, não todas, começaram a chegar no final do projeto, falar, beleza, foi legal, foi bacana, e como que a gente faz agora para vocês continuarem gerenciando? E não só ter, mesmo que tenha uma equipe interna. Como que faz para a minha equipe interna, pode até executar, mas vocês continuarem gerenciando? E aí a gente, na verdade, teve que criar esse serviço que ele não tinha, não era um serviço que a gente fazia. A gente passou a ter esse serviço. E foi exatamente o que você trouxe. Assim. Então, a empresa pegou confiança, falou, ótimo, resolveram. É um modelo que até eu estava discutindo isso não sei se foi com a Glaucia, que eu estou agora conversando com os clientes para achar, não, acho que foi com você mesmo, Hugo. Como que eles descreveriam o serviço da ANEELS? Porque a forma como eu descrevo hoje, eu já vi que os clientes, eles não estão descrevendo dessa forma. Então, por exemplo, numa última reunião com uma cliente, eles estavam com uma dificuldade muito grande no marketing, porque eles tinham várias agências de marketing atuando na empresa, se não me engano eram 4 ou 5, cada uma tinha um papel, mas estavam tendo um conflito. Os problemas básicos para a gente usar a TPS para resolver. Então, definimos primeiro o marketing em si como um sistema, depois cada agência como um componente desse sistema, que também é um sistema. Fizemos isso, né, com a diretoria, com as agências, fluiu muito bem. Só que quando ela foi nos apresentar para as agências, ela falou, tá aqui o Felipe da ANEELS, a ANEELS tem nos ajudado na parte de gestão de pessoas. Depois ela corrigiu, não, gestão de pessoas não. É gestão de uma forma mais ampla, ela mesmo corrigiu sim, e a gente se apresenta como gestão de pessoas. Ela falou gestão de uma forma mais ampla, e eu achei que a dificuldade que a gente está tendo, eles vão conseguir nos ajudar. Aí me acendeu essa luz. Será que o cliente descreveria o nosso trabalho como gestão de pessoas? Hoje eu estou com essa dúvida ainda, tá? Eu estou achando que não, mas eu não sei como que ele descreveria melhor. Mas o fato é que ele está entendendo que essa contribuição que a OBM traz, e que eu tenho falado com eles que a OBM também, traz um modelo de gestão de pessoas
que não é um modelo que ele encontra no mercado. Por isso que eu brinquei ontem aqui, quem estava na conversa com a Lívia, que ela falou, Felipe, você faz bem essa comunicação com o mercado? Eu falo, não faço, porque se eu fizesse, eu ia estar muito rico. Porque a demanda é infinita e o nosso modelo resolve o problema que quase todas as empresas têm como dor, de uma forma que nenhum outro modelo resolve. Eu não tenho dúvida disso hoje. Só que a dificuldade maior é a gente criar esse espaço para que o gestor fale, beleza, pode usar esse modelo aqui, eu não vou te falar que você tem que usar DISC, que você tem que fazer qualquer coisa, você pode fazer, ter autonomia para fazer o que você tem. Esse eu acho que é o desafio. Hoje a gente está conseguindo isso pela via da autoridade, tá? E não pela via do modelo. Então, beleza, a autoridade, como eu falei, isso foi acontecendo, porque a gente foi vendo que é uma entrega diferente do que eles tinham experimentado de modelos de RH, a gente ganhou essa autoridade. Mas não é uma autoridade ainda pelo modelo, eu falo assim, que o objetivo da comunidade OBM Brasil é posicionar a área como uma autoridade, e não a empresa X ou a empresa Y, porque enquanto for empresa X ou Y, esse universo vai ser muito pequeno. Então, quando eu digo assim, a área consegue entregar algo que nenhuma outra área entrega, aí a gente tem realmente uma oportunidade muito grande. Então, Hugo, isso faz muito sentido o que você trouxe. Deixa eu ver o que Tessa trouxe aqui. Tessa falou que eu tive uma supervisora que entendia que a esquiva representava que eu ainda não apresentava repertórios específicos. A modelagem me apoiou, e a modelagem apoiou as aproximações dos comportamentos esperados. Uma abordagem instrutiva e positiva é sempre necessária, concordo plenamente com isso. Então, a Glauce faz um trabalho em conjunto com a gente, Tércia, que é não só a Glauce, nesse, inclusive a Aline, né, a Archer, também está nesse trabalho, que é um programa de liderança que a gente faz, que basicamente a gente tem alguns encontros para trabalhar, eu diria que a análise do comportamento aplicada à gestão de equipes. A gente não usa esse nome, tá, mas como se fosse isso. Então são alguns encontros e elas entram, Glauce e Aline entram como mentoras desses líderes, tá? E são empresas em geral, tá? Não são empresas de análise do comportamento, não são clínicas, são empresas em geral. E dentro dessas mentorias, elas exatamente vão trabalhar com eles, vão modelar ali alguns comportamentos essenciais de liderança, focados em apresentar o que a gente chama lá de gestão positiva, que basicamente seria uma gestão, é um nome meio comercial, né? Mas uma gestão baseada mais em reforço positivo, mais em incentivos, vamos dizer assim, do que em estratégias coercitivas, que geralmente é o padrão das empresas. Então, modelar esses comportamentos, como você falou, para trazer uma abordagem mais instrutiva e positiva, é sempre necessário e é uma boa intervenção, tá? É claro, como a gente falou lá atrás, e que Lívia falou ontem também, uma intervenção duradoura precisa acontecer no sistema, na organização como um todo. Mas considerando que o líder, em geral, e principalmente quando esse líder é o dono da empresa, ele é meio que o dono da bola também, ele dita as regras, quando eu faço uma intervenção bacana com essa liderança, mesmo que ela, como um todo, não se sustente no longo prazo, ele vai gerar algumas mudanças na organização que uma boa parte vai se manter. Porque ele mudou o repertório e ele está ali à frente dessa empresa. Então, mesmo que eu não tenha, às vezes, nem orçamento, nem tempo para fazer uma intervenção macro, como a gente trouxe aqui, essas intervenções também voltadas para as lideranças, seja nas suas empresas ou para clientes, também são intervenções válidas, que trazem resultado. A única questão é que talvez esse resultado seja limitado a alguns contextos. Basicamente isso. Estou lendo aqui o que o pessoal trouxe. Caroline, né? Carol trouxe aqui, ó. Felipe, quando a Nelsa ainda não tinha a autoridade de hoje, né? Mas no início lá. Quais os principais aspectos, ações que você acredita que auxiliaram você a vender seus serviços com esses gestores? Eu acho que é uma construção de longo prazo, tá, Carol? É difícil dizer todos os passos. Eu vou dizer algumas coisas que
fizeram diferença, tá? A primeira é ter uma clareza do papel do que a gente estava propondo. A gente propõe até hoje, mas desde antes, tá? Inclusive, desde antes de trabalhar com a OBM, eu falo assim, a ANEEL surgiu antes de eu saber que a OBM existia, tá? A ANEEL surgiu em 2010, eu só soube que a OBM existia em 2012, embora eu tivesse um contato muito intenso com a análise do comportamento desde o segundo período da faculdade. Mas não sei se foi o caso comigo ou com vocês foi parecido, mas eu só descobri que existia a OBM muito depois. Eu abri a empresa porque eu tinha feito uma pós-graduação na FGV, que era o modelo de gestão por competência, então abri uma empresa que era meio que uma gestão por competência com uma leitura de análise do comportamento, porque era a visão que orientava a minha vida, né, de certa forma, mas não era exatamente o OBM. Então, mas desde o início, a proposta era clara, no sentido de que, olha, o que a gente propõe aqui é um RH voltado a produzir o resultado da empresa. Essa posição é uma posição delicada, que muitas vezes vai ser criticada pela própria psicologia, que não é a minha preocupação, sinceramente, mas que é uma postura que o gestor já, pelo menos, pera, deixa eu ouvir o que eles estão falando. Tá? Então esse é um primeiro ponto. Na minha visão também, isso está cada vez mais claro, recentemente cada vez mais claro, a autoridade também ela vem pelo conhecimento. Então, quando o gestor ele enxerga que a empresa como um todo, tá? Não o Felipe, a empresa como um todo traz um conhecimento que é válido para ele e que ele não tem em outro lugar, ou que não é fácil o acesso, isso também é um caminho de autoridade. Um outro passo de autoridade, só que esse é um passo secundário, a principal pergunta que todo cliente faz para mim é quem você já atendeu. Quando eu vou para um cliente que não conhece a ANEEL, quem você já atendeu? Então, se essa é uma informação importante sobre a autoridade, hoje, por exemplo, a gente estudou muito sobre modelos comerciais para criar o nosso modelo comercial. Então, quando você pega hoje nosso fluxo ali de proposta, um dos primeiros slides da apresentação é os nossos clientes, o que a gente fez com eles. Porque isso constrói autoridade. Especialmente se você tem clientes relevantes no sentido assim, que todas as pessoas conhecem, ou pelo menos aquela pessoa conhece. Pode ser do nicho dela, pode ser clientes grandes, etc. Então, assim, isso vai construindo autoridade. Então, se eu fosse abrir, claro que eu estou falando isso hoje e isso foi aprendido ao longo do tempo, tá? Se eu fosse abrir hoje uma empresa, se fosse uma outra Nels, como que eu sei hoje sobre isso? Eu ia definir muito bem esse modelo, marcar muito bem esse modelo, os objetivos, e eu procuraria clientes relevantes no início, mesmo que eu tivesse que atender de graça. Tá? Seria um baita de um investimento, porque esses clientes relevantes vão trazer referência para outros clientes e vão te referenciar como autoridade. O método em si, ou vamos dizer assim, no nosso caso, né, a abordagem em si, o cliente não tem tanta consciência dela. Então, ele tem consciência o que você fez, quem você atendeu e qual é o seu propósito, assim, o que você está propondo resolver para mim. E no nosso caso, lá, claramente, o resultado da empresa. Então, esse seria um caminho para convencer. Se você não tem ainda esses pontos, digamos assim, né, que eu falei, a primeira coisa é buscar referências ali de clientes. Acho que esse é um ponto importante. Eu acho que um outro ponto, eu acho que até fala um pouquinho lá do primeiro dia, quando a Aline falou da experiência, que não necessariamente é só com a OBM, mas você também ter experiência, né? No meu caso, experiência profissional. Então, os lugares que eu trabalhei, hoje, todos os meus clientes, sejam clientes de clínica, sejam clientes de consultoria, porque são clientes totalmente diferentes ali, né? São públicos e nichos muito diferentes, mas todos são de lugares que eu passei, de pessoas que eu conheci, de empresas que eu trabalhei. Então, eu lembro que, e nada acontece por acaso, né? Teve uma empresa que eu trabalhei, eu já estava fazendo o plano B de clínica. E aí, quando eu saí dessa empresa, aí fez um boom da minha clínica. Por quê? Porque a galera dessa empresa começou a me procurar, e eu já estava atendendo online bem antes da pandemia, por atender adultos, e eu atendo até 10 horas da noite, né? Então, meu último horário é às 9, eu prefiro do que 7 da manhã. Então, as pessoas buscavam bastante. E aí, com isso, um foi indicando o outro. Então, a roda vai girando. Então, o que o Felipe fala é legal, assim, essa questão
tanto de você, às vezes, se não tiver nenhum cliente mesmo, precisar puxar, você precisa puxar o fio ali, né, de alguma forma, porque um vai indicando o outro. Então, clínica eu já sabia que era muito isso, de indicação, e que demoraria tal. E aí foi, só que no caso foi de indicação, mas aí foi também de uma experiência, né, corporativa. E as outras de consultoria, todas foram assim, de indicação. E aí o que indicou. E aí agora que a maioria do que eu tenho é clínica, mas eu tenho outras empresas que não é de clínica, inclusive uma que é de engenharia com o Felipe, né, que a gente está atuando juntos, e assim, é tudo indicação. Tudo de networking, de produção mesmo, às vezes me conheceu em algum lugar, ou já trabalhou comigo, ou conhece alguém que já trabalhou comigo, então vai criando essa autoridade, né, que o Felipe diz, quando você não tem necessariamente uma empresa, né? Porque até então eu não tinha aberto ainda a minha empresa, mas eu estava trabalhando em instituições, já estava falando para as pessoas que eu queria ir para a clínica e já estava atendendo, né? Então, eu lembro que no começo eu tinha um cliente e falava os meus clientes, né? Porque eu já sabia que eu ia ter mais do que um, e eu não podia falar para as pessoas que eu tinha um cliente. Falar, não, um meu cliente da clínica, ou a gente é um, é só. Mas eu precisava desse um, inclusive para eu saber se era realmente aquilo, para eu ter experiência e tal, né? Então ninguém começa com 10 clientes, né? Mas não necessariamente eu precisava ficar falando para o mundo que eu só tinha um cliente, né? Porque também não ia, as pessoas não iam dando credibilidade. Falei, não, então acho que o seu foco é mais consultoria mesmo. Não, é as duas coisas, eu consigo fazer as duas coisas, gente, né? Então, não é uma coisa também que é só uma coisa ou outra. Vai ter gente, o Felipe não pega, que esses casos individuais, ele passa tudo para mim, ele não a vibe dele e tal. Eu já, na minha experiência profissional, gosto de ter esses dois lados, assim, né? Essas duas atuações, porque eu gosto realmente, inclusive, dessas diferenças para não ficar fazendo sempre o mesmo modelo. Por mais que a empresa seja diferente na consultoria, eu gosto de ter a experiência da clínica também atuando, né? O que algumas pessoas julgam, inclusive, né? Ah, não, se você. Sabe aquela coisa? Você canta, então você não dança bem. Gente, quem disse que porque se você canta, você não pode dançar bem, você pode fazer as duas coisas muito bem, né? Então, acho que esse é um ponto. O Hugo está perguntando aqui, né, como que a gente comunica e ensina que é reforço positivo e, consequentemente, ele salienta os comportamentos cujas frequências devem aumentar e quais devem reduzir, ou sumir, né, vamos dizer assim. É, Gostaria de conhecer um pouco do processo de transição desde o cenário que vocês encontram, que geralmente é um cenário coercitivo, né, o padrão é esse, até essa liderança positiva, ele falou ótimo nome. A gente fica falando sempre que os nomes são importantes, né? Bom, eu vou te falar de dois caminhos, Hugo, porque são propostas de intervenção diferentes. Então, tem um caminho da consultoria, que aí sim, eu vou pegar lá do macro, entender sistema, etc. E eu vou, dentro da própria estruturação, não necessariamente eu preciso ensinar que é reforço positivo, porque eu vou moldar os processos para que eles sejam processos reforçadores. Naturalmente, isso é uma intervenção de maior impacto, né? Eu lembro que daquele trabalho que nós apresentamos na CBPOT 2022, né, que foi a mesa lá, eu, você e a Aline, onde eu mostrei uma intervenção feita em uma organização onde a gente fez uma estrutura gamificada para incentivar feedbacks e reuniões one-on-one, e ali teve todo um treinamento e dentro desse contexto esse próprio incentivo ali. Então, quando eu faço por esse caminho, eu estou intervindo na, na própria estrutura da organização, né, nas suas políticas, etc. Que para mim acaba sendo um caminho mais efetivo, mas é um caminho mais longo, e nem sempre a empresa está aberta para isso. E tem o caminho que a gente falou, que é o caminho desse programa de liderança, que eu acho que a gente pode até pegar como exemplo exatamente esse que eu e Glaucio estamos finalizando agora, que é dessa empresa de engenharia, onde eu trabalho com grandes obras para a indústria. Então eles têm lá uma equipe muito grande operacional, e tem coordenadores e tal, e tem os gestores de área, e a gente está trabalhando com esses gestores de área. Bom, tudo começa, então, a primeira estrutura, como a gente fez a estrutura do programa. Ele tem sala de aula no modelo de oficina. Nessas oficinas a gente ensina basicamente a análise do comportamento mesmo,
de uma forma um pouco mais branda. Fala assim, análise do comportamento para crianças, né? Pegando um pouco ali do Daniels. O próprio Daniels foi muito didático nisso, né? Então a gente vai usar ali modelo ABC, que a gente chama às vezes de modelo 3C, contexto, comportamento, consequência, explicando essa contingência de 3 termos, fazendo exercício para que eles não só entendam, mas consigam aplicar em cada uma delas. Então, aquilo que a gente chama de contexto ali. A, a gente pega lá, não só conceitualmente, mas dentro do dia a dia deles, o que poderia ser um contexto. Então, a gente, inclusive, tem uma ferramenta, depois a gente pode compartilhar com vocês, que é um mapa, que é meio que um diagnóstico. Eles pegam uma situação pontual e fazem um diagnóstico, que ela serve para ensinar análise funcional, tá, Hugo? Então, ensinar análise funcional de uma forma mais básica. Eu preciso que o gestor entenda isso, ele consiga fazer essa avaliação e enxergar, inclusive, os efeitos de um tipo de abordagem ou outro, para que ele consiga aplicar isso no dia a dia. Então, ele precisa entender o conceito, embora eu não precise me aprofundar tecnicamente nisso, mas a lógica, que é uma lógica relativamente simples, ele precisa entender, porque por mais que ela seja simples, ela é contraintuitiva. Ela não é a forma como as pessoas enxergam o dia a dia das pessoas. A gente tem uma forma de enxergar o dia a dia muito mais subjetivista, né, nesse sentido, mais cognitivista, no sentido de enxergar muito mais a pessoa como agente do seu comportamento. E quando a gente faz essa abordagem, eles começam a enxergar de forma diferente. Então, olha só, isso tem acontecido porque está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando equipamento, está faltando orientação, falando ali de contexto, né, de antecedente. Está faltando orientação, olha, a regra não está clara, o equipamento de segurança não está visível para eles. Sabe isso? Que a gente faria como analista do comportamento? A gente leva o gestor a fazer isso nas oficinas. Então, beleza, está faltando objetivo. Então, como que eu trabalho objetivo? Já é um outro módulo só de objetivos, metas, e como deixar isso claro, como deixar isso evidente. Então, a gente vai fazer esse passo a passo, a análise piquenique, né, lá do Daniels também, que vai, para quem não conhece, né, acho que todo mundo deve conhecer aqui, mas que ele basicamente pega a relação ali de contingência, né, de reforço e punição, e usa esse esquema ali, piquenique, para mostrar que não é só se ele é reforçador ou punidor, né, que ele vai chamar positivo e negativo, se ele também é imediato, se ele é certo ou incerto, que aumenta ali a força desse reforçador. Então a gente trabalha isso com eles, analisa, e é muito bom. Glaucio passou por isso várias vezes junto com a gente, inclusive em evento, tá? Às vezes a gente faz assim, num evento para gestores, que eles falam, nossa, nunca tinha pensado nisso, faz todo sentido. Sabe esse insight assim, fala, nossa, nunca tinha pensado, faz todo sentido. Aí eu sempre brinco, eu falo assim que quando eu vou mostrar análise piquenique ali, eu sempre falo assim, olha gente, aqui tem um efeito Coca-Cola, eu brinco com eles com relação a isso, tá? Por que a gente continua tomando Coca-Cola? Brinco e tal, e depois eu levo isso para um contexto da organização. Aí todo mundo fala, nossa, nunca tinha pensado assim, faz sentido, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. Então, a gente leva eles a fazer uma análise funcional. É claro que talvez um analista do comportamento experiente iria em níveis mais profundos dessa análise. Mas se eu conseguir fazer uma análise mesmo superficial, eu já dou um passo grande, né? Certa vez uma pessoa bem conhecida na análise do comportamento, no evento que eu estava, ela falou assim, Felipe, com tantas ferramentas mais complexas, como vindas de ACT e outros modelos, por que você continua trabalhando com contingência de 3 termos? Eu falei, olha, eu sei que tem muita coisa mais complexa, mas isso é tão novidade e tão simples de ser explicado que ela é uma ferramenta mais eficiente para gerar essa mudança do que a gente explicar modelos mais complexos, enfim, de comportamento verbal, etc. Ali eu já consegui, com essa visão, a gente já consegue mudar bastante coisa, que não é mudar tanto o nível de conhecimento, mas mudar para onde ele olha, né? Se ele está olhando para o comportamento e o seu contexto, ou você está olhando para a pessoa pensando que internamente ela está se motivando ou se desmotivando a fazer alguma coisa. Então, a gente passa por esses passos. Então, depois que ele entende esse modelo, a gente vai passar por como estruturar antecedentes, como estruturar consequências,
como modificar comportamento. Então, nós vamos falar de modelagem, vamos falar de modelação, vamos mostrar modelos, né, de trabalho com eles, isso nas oficinas. Até no final, que geralmente é o último encontro, a gente amarra tudo isso com gestão positiva, ou com liderança positiva. Eles já entenderam todo o conceito, já trabalharam isso, e agora, olha, como que a gente pode fazer isso tendo uma predominância de reforço positivo? Sempre falo predominância porque os outros contingências sempre vão estar presentes e eles sabem disso. Por exemplo, eu tenho uma indústria, o cara não usou EPI. Ele vai ser punido mesmo, não tem outro recurso, tá? Vai ser punido, não tem chance para não ser punido. Mas como que eu posso, pelo menos, ter uma abordagem que seja predominantemente de reforço positivo? A gente vai trabalhar isso com eles também em oficina. Só que eu sei, todos nós sabemos aqui, que uma coisa é ele aprender isso numa oficina, outra coisa é ele aplicar lá no dia a dia. E por isso que dentro do programa tem a mentoria. Por exemplo, o Glaucio está lá fazendo a mentoria. Nesse caso, nesse programa está Glaucio, mas geralmente a Aline e Glaucio trabalham com a gente nisso. Por quê? E eu faço questão que as mentoras, né, sejam analistas do comportamento, porque elas vão pegar isso que ele aprendeu lá no dia a dia, ele tentou aplicar, teve dificuldade, e vão ensinar para eles de novo, mostrar, fazer os pequenos ajustes, e principalmente, para mim, o mentor tem um papel de fazer também, ele vai ser a contingência que vai modificar o comportamento do gestor. Uma vez me perguntaram como você garante que o gestor modifique. Falei, porque eu vou ser o reforço e a punição dele, até ele aprender, entendeu? Até a própria equipe gerar consequências naturais daquela atividade, eu vou fazer isso artificialmente. Então, um pouco do papel do mentor é também manter aquele comportamento que está sendo aprendido até que esse comportamento produza as consequências naturais dele, seja na equipe, seja no resultado. E por isso que é um programa que eu não posso fazer assim, olha, ele vai acontecer em 2 semanas, não tem jeito. Ele tem que ser ao longo de um determinado período. Esse, por exemplo, a gente executou em 8 meses, tá? 8 meses. Porque eu preciso que o gestor tenha a oportunidade de fazer, que o mentor seja a pessoa para contingenciar o comportamento dele, até esse comportamento ser instalado, gerar consequências naturais que o mantenham, e aí eu falo, beleza, agora ele tem menos chance de reduzir. Tá? Então, é assim que a gente faz. Agora, uma observação sobre os limites disso. Como eu te falei, se eu não mexo na organização, eu tenho dificuldade. Nesse exemplo que a gente está dando aqui, eu estou trabalhando com o segundo nível de gestão. Tem um primeiro nível de gestão, que é a diretoria, que não está no programa. Então, o que começou a acontecer? Beleza, os gestores entenderam, começaram a aplicar, começou a dar resultado, eles começaram a pressionar a diretoria. Não, peraí, nós precisamos mudar o nosso modelo de remuneração, que nós precisamos mudar a nossa forma de acompanhar desempenho. Olha, começou a acontecer isso, tá? Então, até é engraçado, foi um retorno que eles me deram positivo, assim, no sentido de que foi positivo, que eles conseguiram explicar para o gestor dele por que era importante implementar um determinado programa lá, e usando o modelo piquenique. Eles pegaram o modelo piquenique, explicaram para o diretor, e o diretor concordou com eles e trouxe um programa lá. Aí eu falo, olha, aí é uma boa intervenção. Mas eu preciso saber que existe limite, porque eles, apesar de serem o segundo nível de gestão, serem pessoas de confiança da diretoria, ainda existe a diretoria que pode pensar diferente. E aí, enfim, né, tem seus limites. Então eu acho que a Com o gente livro ali. Então, a gente está falando de psicoeducação, seja na consultoria, seja até na clínica, né, que essas pessoas veem também, Uhum. Várias ferramentas, né, como o próprio piquenique, a própria análise funcional ABC, e você sabe que parece óbvio, né, mas não é, né, só o ABC já é super difícil para eles entenderem o contexto. Quando a gente fala sobre seleção por consequência, quando a gente fala consequência, eles falam assim, aqui tem sim, aqui tem consequência. Aqui a gente aplica punição, a gente aplica advertência. E aí eles entendem consequência sempre como punição. E não como também, por isso que o piquenique ajuda muito, né, a gente mostrar o que que é consequência. Quando você fala não teve consequência, ela não, é verdade. Não, eu não chamei a atenção dessa pessoa, não dei a advertência ou suspensão. Não, não necessariamente é isso, né? Principalmente quando é comportamento adequado. Então, isso também já vai trabalhando essa cultura punitiva.
né? Outra coisa é a gente mostrar cientificamente, né, a questão de aumento de repertório, né, que a gente vai aumentar comportamentos positivos e vai tender a diminuir os negativos, o próprio conceito de extinção, né? Então, acho que tem bastante coisa que vai com a linguagem adequada, né, ajudando essas pessoas, lembrando que a maioria não são, né, da psicologia, e aí ensinando isso, e à medida que eles acreditam em você e faz o que você está falando, acho que isso é muito legal que o Felipe falou, que eu vejo muito, a própria consequência vai reforçando o comportamento dos gestores de confiar mais ainda, né, na nossa regra ali, nas discussões, tudo, mas fazer e mudar essa cultura dentro da organização. E aí a pessoa vai vendo, nossa, não é que funciona mesmo? Nossa, é verdade, você falou e aconteceu. Nossa, mas como você sabe que isso ia acontecer? E aí você vai empoderando essas pessoas com conhecimento, porque esse conhecimento ele empodera, você consegue fazer previsibilidade comportamental, você consegue avaliar um controle, um contra-controle. O conceito de controle e contra-controle, com certeza, a gente tem que passar, porque isso acontece muito nas organizações, né? Então, isso vai ajudando a gente construindo, mas não é do dia para a noite, né? Uma cultura que não seja predominantemente punitiva, né? Sempre com aquilo que eu falei da missão, qual que é o objetivo que a gente quer. Então, se o seu objetivo é esse caminho que você está indo, inclusive que você está fazendo há anos, você está vendo que não chegou onde você quer. Então, confia no que eu estou falando, porque é por isso que eu estou aqui, né? Então, vamos lá, vamos tentar. E aí, quando confia e faz, expõe a contingência e a própria consequência seleciona, aí vai cada vez mais aumentando o próprio comportamento do gestor de fazer o que é o mais adequado, muitas vezes, né? Isso tem muita relação com o que o Hugo falou ali também, sobre na medida que você ganha confiança, ele até quer que você continue ali gerenciando, né? Isso também acontece no próprio programa de liderança, tá, Hugo? Às vezes no final, muitas vezes, né, no final, ele tem lá o número de mentorias, as pessoas falam, e aí, beleza, mas eu quero continuar com a mentoria, tá me ajudando tanto, tá dando resultado, como que eu faço para continuar com a mentoria, né? Às vezes a empresa se dispõe a continuar, às vezes não, mas sempre todo mundo quer saber como que faz para continuar, porque a mentoria é exatamente o momento que fala, beleza, eu vi aqui, como que eu aplico, quais são os refinos disso. Pessoal, eu queria ver se tem mais algum caso para a gente discutir aqui, que a Jaqueline trouxe, isso foi desdobrando em vários outros pequenos casos, né? Que o legal é isso mesmo, mas às vezes alguém está com algum caso aí para trazer para a gente discutir. Pode ser alguma coisa pontual, pode ser uma coisa mais ampla. Eu quero ouvir vocês. Bom, então eu vou relatar aqui um caso que está acontecendo. Eu trabalho numa empresa familiar, e aí os diretores são 3 e cada um cuida de uma área. E aí hoje a gente conversa bastante do isolamento, assim, das áreas, sabe? A gente acaba tendo essa departamentalização e os setores estão entrando em conflito, assim, de relacionamento. Então, tá tendo um ambiente onde as pessoas não estão conseguindo se relacionar. E aí, eu vejo que vocês falaram um pouco sobre isso, né, com a pergunta da Jaqueline, falando dessa intervenção voltada para a diretoria, né, porque a diretoria acaba tendo aí a sua parte na questão de defender a minha área, né? Então, não, a minha área está certa, não, a minha área está certa, né, e aí isso desce para o time. Mas queria saber de vocês se tem alguma outra opção, se vocês têm alguma outra sugestão nesse sentido de melhorar essa questão aí dos relacionamentos e dessa questão da departamentalização. Qual o segmento que é a empresa mesmo? TI. Eu não sei, eu pensei em falar do mimo, Felipe, porque acho que eu uso muito o mimo para, inclusive isso, esse tipo de problema como ferramenta. E aí você vai complementando também, que eu sei que você usa bastante também, né, em várias situações. Tem uma ferramenta que, na verdade, foi uma supervisora minha que me apresentou, só que ela só falou assim, tal, aí eu falei, não, peraí, vou colocar isso, vou criar isso como uma ferramenta, adoro, algo que vai facilitar a vida da gente, vamos lá, ferramentas, né? E aí, aí eu coloquei no formato do Mimo, não sei se vocês já ouviram falar, não tem,
na literatura. Se vocês procurarem, o único lugar que vai ter sobre o mimo vai ser o YouTube que eu fiz com o Felipe, eu falando sobre o mimo, o meu site que tem o mimo lá, que é para a pessoa baixar, não tem na literatura nada sobre isso, e só que é uma ferramenta que eu e o Felipe a gente usa muito na vida, né? Que ajuda tanto você fazer o diagnóstico do que está acontecendo, quanto o team building, que eu diria assim, eu faria alguma coisa nesse sentido de colocá-los num lugar ali em comum para fazer algo positivo, para fazer algo que vai agregar muito, porque é uma ferramenta que você pode utilizar de forma que saia ações para você executar e resolver, né? Então, resumidamente, eu vou dar uma explicação rápida e depois vocês podem, tanto, né, vou colocar aqui depois no meu site, nas redes sociais e tal, então vocês podem baixar isso, né, o arquivo mesmo e utilizar, quanto, né, tem no YouTube também que a gente fez, né, falando sobre feedback, eu explicando como eu utilizei, já usei de várias formas nas empresas, e é assim, é uma planilha que a parte de cima dela, do mimo, é um acrônomo, tá? Então, o primeiro M vai ter várias colunas, vai ser 4 colunas, né, em cada letrinha do mimo. No M, no primeiro, você vai escrever o que a pessoa tem que manter, ou o que a instituição tem que manter. Então, eu pegaria esses 3 e falar assim, o que a gente tem aqui super positivo que a gente tem que manter na nossa cultura, tem que manter na nossa comunicação, tem dado muito certo, tal, já começa por aí. Ai, vamos manter isso, vamos manter aquilo, esse comportamento, a fulana é muito comprometido, ciclano é pontual, beltrano não sei o quê. Você começa pela descrição dos comportamentos positivos, ou de áreas, né? Você pode utilizar comportamentos ali, você pode fazer um diagnóstico tanto da organização ou das pessoas, tá? Com esse formato. Aí você fez o primeiro M, você falou assim, beleza. E aí você pode levar post-it para construir isso junto, pode abrir no Excel e alguém já ir anotando, fazer uma dinâmica que seja legal em relação a isso. Aí você vai para o I do mimo, que é o iniciar ou integrar, que é o quê? O que a gente não faz e que a gente precisa fazer. Pensei no mesmo exemplo para a Jaqueline, né, que também tem o exemplo de problemas aí de comunicação. O que a gente precisa fazer? A gente, por exemplo, não faz reuniões semanais para a gente entender os objetivos e as prioridades da semana. Vamos fazer uma reunião semanal, nem que seja de 10 minutos ali, para a gente entender as prioridades da semana. A gente não faz isso. É verdade, integrar, fazer reuniões semanais. A gente não faz reuniões de acompanhamento de indicadores. Eu não sei como está a sua área. Isso é verdade. Então, eu preciso que cada um apresente, sei lá, mensalmente, bimestralmente, essa área e tal. Legal. O que mais que a gente precisa iniciar que a gente não faz? Toda vez você lá de compras, compra um monte de coisa, acaba com o meu caixa aqui, que eu sou do financeiro, e não me pede, não me fala porque que isso é importante, precisa comprar tanto brinquedo assim, da clínica, né? 3 mil reais de brinquedo, não. Aí você vai lá, iniciar, vamos criar processo, blá, blá, blá. Então, passa por tudo que a gente falou, eu acho que vai costurando muito, inclusive, tudo desde a primeira palestra. Você faz quase que organizando o BSA, organizando esse contexto todo dentro disso. E você pode fazer tanto com um foco específico, por exemplo, só comunicação, ou como um todo, tá? Aí você vai para o segundo M do mimo, que é o modificar. Eu tenho repertório, mas eu preciso ter um ajuste, seja aumento de repertório, seja diminuição, seja fazer algum ajuste específico. Então, eu faço esse comportamento, mas de vez em quando, não é sempre, né? Então, eu preciso fazer mais. Então, o que a gente precisa fazer, que a gente a gente já faz aqui, a gente já tem isso como positivo, mas a gente precisa aumentar a frequência. O que a gente está fazendo muito tem que diminuir um pouquinho. Muita reunião. Toda hora é reunião, eu não tenho nem tempo de trabalhar, de tanta reunião que vocês ficam me pedindo reunião, vamos diminuir, realmente, vamos olhar aqui, vamos ver se realmente precisa tudo isso de reunião, porque é tanta reunião que às vezes não tenho tempo de fato fazer o que precisava fazer depois da reunião, de tanta coisa e tal, né? Eu mesma, eu trabalhei em empresa que é reunião da reunião. Vamos fazer uma reunião para se preparar para a próxima reunião. Aí depois disso tinha uma reunião para falar da reunião, do resultado da reunião. Então, gente,
É uma reunião para se preparar para a reunião, aí a reunião da pós-reunião. E quando que eu faço? O que é para fazer, né? Aí você vai no modificar. Modificar é você tem o repertório, mas você precisa de um ajuste. E o O, que é o omitir ou parar de fazer, né? Então, o que a gente precisa parar de fazer para vingar essa comunicação? Ah, fulano tem que parar de, quando não concordar na reunião, não falar, revirar o olho e falar no café. Já dei feedback de parar de revirar o olho. Já dei feedback de parar de ficar chamando a pessoa por nome e sobrenome, levantar a sobrancelha, porque isso irritava, entendeu? As pessoas estavam ali. Então, aí você fez a linha do mimo, e aí você pode fazer várias linhas. Ah, mas tem muita coisa, às vezes, no integrar, mesmo menos no omitir, não tem problema. Você vai criando oportunidade de você entender exatamente o que está acontecendo. É um outro PDCHS ali, sabe? É um outro jeito de você levantar informações em conjunto. E isso, inclusive, eu uso até em algumas avaliações de desempenho, tudo que a gente criou junto com algumas empresas tal, que é uma parte da avaliação de desempenho justamente isso, para a pessoa entender justamente o que precisa ser alterado, e o grupo ou individual, tá? Você pode aplicar isso, nossa, de diversas formas. Aí, depois que você fez isso, você vai para o plano de ação, que você pode usar, aí tem na literatura, 5W2H, tem várias técnicas, mas o que eu coloquei ali no plano de ação é bem simples, que é disso tudo que a gente falou hoje aqui que precisa ser feito. Não dá para fazer tudo de uma vez, não dá, gente, não dá para abraçar o mundo. Quais vão ser as prioridades? É um primeiro caminho, porque as pessoas às vezes não têm repertório de definição de prioridades, que é tudo para ontem, tudo é importante. Não, tudo bem, tudo é importante, a gente precisa fazer, mas o que vai ser prioritário? Aí você vai elencar as prioridades, coloca aí para a gente iniciar com umas 3, 4 no máximo, porque tem um prazo para você voltar nesse arquivo. Ah, o que eu vou fazer, então, em relação a tudo isso que a gente escreveu? Qual vai ser a primeira ação? E depois, qual é o impacto dessa ação? É um impacto alto, médio ou baixo na organização, na minha vida? Geralmente, as prioritárias têm impacto alto. Não vou escolher como prioritário alguma coisa que tem impacto muito baixo na minha vida, né? Mas isso já é uma análise, já é um critério. Depois disso, você vai para quem? Quem vai fazer essa ação? Então, quem é a responsabilidade de fazer? Nome aos bois. E o prazo? Quando você vai iniciar? Ah, assim que possível. Não, data. É hoje, é amanhã, é a próxima reunião, é semana que vem, quando que vai ser isso? E aí tem uma parte de status, que é o follow-up. De quanto em quanto tempo vai ser revisto esse material, vai ser falado sobre isso, para a gente saber o que está sendo feito em relação a isso, né? A pessoa precisa de ajuda, consegue sozinho, consegue, porque dentro dessas ações, lembra que eu falei que tem ferramentas, por exemplo, coaching ou a psicoterapia, porque pode ser que dentro de tudo isso que foi organizado lá no Mimo, por exemplo, seja fulano precisa fazer psicoterapia para trabalhar comunicação assertiva, para trabalhar, por exemplo, inclusive, regulação emocional, porque esse é um ponto que, inclusive, eu estou apertando o Felipe de uma empresa. Eu falei, gente, a gente vai aqui ficar enxugando gelo enquanto não tiver uma regulação emocional dos donos. Né? Então, assim, a gente às vezes se depara com assédio moral também, porque a vida não é um morango, infelizmente, né? Então, tem situações que são, inclusive, sérias que acontecem, né? Então, nesse momento que a gente vai, inclusive, organizando a casa, tipo, peraí, olha, isso aqui a gente precisa tomar essa decisão. E, por exemplo, já aconteceu numa clínica, de uma decisão que era uma prestadora de serviço fazer psicoterapia, porque estava impactando nos atendimentos, ela não fez, aí teve outro problema. E aí eu falei aí a dona queria esquivar de falar que ela tá muito mobilizada, eu quis, né, também poupar. Eu falei, poupar não, porque a missão é o melhor serviço possível para essa criança. E a sua prestadora, nessa condição emocional, ela não está prestando o melhor serviço possível para essa criança. E se para isso ela precisa fazer psicoterapia, já está no plano de desenvolvimento dela, não tem choro, vai ter que fazer, senão vai ter que ter retirada do caso. Porque a gente tem uma responsabilidade muito importante, ética, inclusive, né? Isso tem impacto. A gente trabalha com o nosso emocional, a gente trabalha com a nossa fala. Então, não é algo que é só para escrever, é algo que é para ser feito, uma ação. Então, a gente volta, peraí, revisitei. E aí, a primeira pergunta que eu falo, tá aí, um dia, o mimo? Como que tá o plano de ação? Vamos lá olhar.
fulano teve o mesmo problema comportamental, que a gente já deu feedback e já falou que precisa fazer psicoterapia. Tá fazendo psicoterapia, fulano? Não. Aí a gente tem que entender por que você está fazendo isso, qual a consequência em relação a isso, né? Porque vai dar 89 feedbacks, você pode falar, gente, já dei 49 feedbacks e a pessoa tem o mesmo repertório. E aí, muitas vezes, eu falo, gente, qual é, a gente está trabalhando com consequência aqui nessa organização, né? Tanto positiva quanto negativa, porque a vida também é isso que eu falo, não é morango, a vida real é sim, que foi o exemplo que o Felipe falou, a empresa não vai falar, eu vou trabalhar só com reforço positivo, usou o capacete, primeiro que usou o capacete, por exemplo, de EPI, que é até um feedback que eu dei para uma empresa, me contratou para dar uma palestra de comportamento seguro, e eu falei, gente, mas vocês não têm cultura de comportamento seguro, né? A pessoa usou o capacete, os colegas zoam, não tem reforço positivo nenhum, não tem valorização nenhuma. Não utilizou, aí quer dar punição. Aí você fala, não, mas peraí, se a pessoa usa, ela é punida pelo grupo. Aí se ela não usa, ela é punida pela instituição. Aí você fica naquela coisa, não, peraí, né? Então, eu acho que o mimo, ele ajuda muito a gente organizar, estruturar e ir para frente com a ação, porque às vezes não é só entender o que está acontecendo, só autoconhecimento, né? Como se fosse a terapia, autoconhecimento e autocontrole, mas qual é a execução que a gente vai fazer para que isso modifique? Então, quem tiver, né, interesse, pode baixar lá, né, o Mimo, pode me perguntar para o Felipe. Felipe já usou também várias vezes o Mimo, pode falar aqui Coloquei com o a link aqui, tá, gente. Glaucio, no Ah, você colocou o link chat, aí? lá da sua página. Ah, tá legal. Então, assim, obrigada, Felipe. A gente, eu acho que é mais um recurso, assim, sabe, para auxiliar, porque eu sempre gosto desses recursos para auxiliar, porque às vezes quando você vai só com verbal nesses tipos de interação, de problemática, fica às vezes aversivo para a própria pessoa que está tentando resolver, inclusive, né? Então, quando você vai com um recurso que está te auxiliando a organizar, que às vezes está um pouco bagunçado, facilita, porque aí fica muito objetivo quando a gente fala que não é a pessoa, é o comportamento. Quando você fala, olha, então o comportamento que você tem que manter é esse, o que você tem que iniciar é esse, modificar é esse e parar é esse, gente, faz um ó na cabeça. Aí é muito diferente eu falar, você não é, você está. A pessoa às vezes não entende. Que não é rótulo, não sou, eu estou. Não entende. Agora, quando você vai com mima, ela entende. Ah, agora entendi o que você quis dizer, que é comportamento e não rótulo do que eu sou. Porque se você colocar lá, iniciar, ser feliz, o ser proativo, vai ficar muito amplo, né? O ser, não, você vai, até a orientação da ferramenta seja específica, um verbo, uma ação que você vai colocar ali. Então, acho que isso educa bastante, assim, é bem legal. E é aquilo que a gente falou, é uma linguagem que só de falar mimo já fica legal, não é? Porque você fala feedback, já tá aversivo. O feedback já tem um condicionamento muito aversivo. Eu falo, o pessoal fala feedback, né? Porque assim, o pessoal vai falar assim, vem aqui que eu quero te dar um feedback. Gente, eu não sei quem tem algum pareamento positivo com essa palavra, porque tem gente que chega a ter respondentes, preciso falar com você. O quê? Um feedback. Não sei se a primeira coisa que a pessoa pensa é que ela vai levar um elogio, assim, Pior, sabe? né? Manda uma mensagem pra pessoa, né? Aí a pessoa tem que contar com a outra, quase morre do coração. Exato. Então, eu acho que é uma linguagem legal, entendeu? De você fazer diagnóstico, fazer plano de ação, fazer feedback e tal, com uma linguagem acessível, todo mundo sabe o que que é um mimo, fala, peraí que eu vou tirar um mimo. E, gente, tem pessoas que falam realmente, eu quero o meu mimo, porque quando você vai só com uma coisa muito estruturada que fica aversiva, ninguém quer. Ai, me dá o feedback, eu quero muito receber, tal, né? Agora, quando você fala, você organiza de uma forma que realmente não seja aversiva, que realmente vá auxiliar a pessoa em alguma coisa de fato, a pessoa pede. E aí, quando a gente fez, aí o outro pedia, fala, ai, você ensinou mimo, a própria mentoria que eu tô fazendo. Ai, você ensinou um mimo pro fulano, ele tá usando a equipe dele, me ensina, eu quero também fazer, ou eu quero meu mimo também. Já chegou o dono pedir o próprio mimo, ai, eu fiz o mimo da minha equipe, eu queria o meu mimo, tal. Então, porque realmente não é com o objetivo de aversividade, com o objetivo de ser específico e ajudar você a descrever comportamento. Então, eu acho que isso pode ser uma estratégia legal. Muito bacana, gostei da ideia. É, é, é ótimo que a gente usa bastante, né? Tanto na consultoria para resolver alguns problemas, às vezes em alguns momentos, e pode ser usado para diagnóstico, enfim, para vários usos, né, Glaucio?
Agora, uma coisa importante a gente entender é que, independentemente de onde você começa, qualquer intervenção duradoura em organizações, ela sempre passa pela estrutura da organização. Você pode começar pela estrutura da organização e chegar nas pessoas individualmente, ou você pode começar nas pessoas individualmente e levar até o nível da organização. Qualquer uma das duas pontas, ela vai ser furada, né? Se só mudar lá as ideias, estruturas, mas não tiver estratégias para isso chegar lá na ponta, foi uma intervenção inútil. E se você começar a intervenção nas pontas, vamos dizer assim, e isso não se replicar em mudanças na organização, ela vai ser uma mudança pontual que não se sustenta no longo prazo. A gente precisa dessa consciência. Isso é próprio do comportamento humano, porque quem estabelece as contingências é a própria organização. Então, se eu não mudar as contingências lá, dali a pouco aquilo que teve um efeito durante um prazo deixa de ter efeito. Ao mesmo tempo, se eu, beleza, estruturei aqui a organização, mas isso não virar contingências individuais, não modifica o comportamento, né? Então, por essa lógica, já pode imaginar. Então, mesmo que eu comece com um trabalho com o mimo, por exemplo, onde vou estar com as equipes, eu preciso levar essa estratégia para um nível acima e mudar a política, etc. No caso dessa empresa, a gente precisa entender alguns outros pontos. Por exemplo, hoje são quantas pessoas mais ou menos? Só para eu ter uma ideia, do tamanho da empresa. 60. 60. Trabalha com squads ou não? O quê? Com squads, que seriam os squads, né? Mas são grupos de execução, que são, por exemplo, grupos pequenos de 4, 5 pessoas, onde ela recebe uma missão ali de execução e o grupo tem autonomia para executar. Ela é separada assim em pequenos grupinhos ou não? Você Não. sabe? Não sabe. É Tô porque falando disso porque geralmente empresa de geralmente tecnologia utiliza assim, né? Metodologia por isso que eu ágil que imaginei. eles chamam, né? Empresa de tecnologia É, geralmente se divide assim, principalmente startup, né? Mas tem umas mais tradicionais que às Temos vezes que não é. não, né? Então, eu te perguntei isso porque eu estou tentando entender um pouco dessa estrutura da organização, porque às vezes a própria estrutura fomenta isso, tá? Então, se eu tenho estruturas, não que o funcionamento do squad vai ser assim, mas ele tem mais chance do grupinho ali ir formando ilhas. É, então, a gente atendeu uma empresa que era parecida, tá? Do mesmo porte, 60 pessoas, tecnologia, só que no caso elas funcionavam com as squads de desenvolvimento. É, um caminho que a gente fez é muito parecido com o que eu falei antes, é definir bastante a empresa, a sua cultura e identidade, então missão, visão, valores, trazer bastante elemento para representar essa identidade, estabelecer objetivos, né, vamos dizer assim, cadenciando isso para as equipes. Então, assim, essa é a primeira questão. A outra é trazer possibilidade de ganho para as pessoas que vão acontecer se a empresa atingir seus objetivos. Seja a empresa como um todo, ou setores, enfim, que se a gente vai trazer um pouco para a teoria, digamos assim, como se a gente estivesse estabelecendo uma meta contingência, né, nesse sentido. Então, eu tenho ganhos que dependem do trabalho de todo mundo. Quando eu faço isso, eu aumento a chance da interação. Porque a interação aumenta os pequenos ganhos que geram esse ganho lá no final. Assim, esse é um primeiro caminho para isso. Claro que aqui a gente sempre teria que avaliar mais, né? Então acho que usar lá o PDCHS que Glaucio trabalhou é um bom caminho para isso. Para entender se é só isso mesmo que eu estou trazendo aqui. Pode ser que tenham outras coisas. Porque a própria modelagem das equipes pode ser uma questão. A modelagem espacial pode ser uma questão também, tá? Porque às vezes, por exemplo, dependendo da estrutura, como ela é dividida espacialmente, pode dificultar a interação. Aí você tem que fazer outros tipos de intervenção para isso, para gerar essa intervenção. Agora, o principal é entender por que as pessoas, qual a dificuldade que elas têm hoje para interagir, onde está, por que isso é mantido dessa forma, né? Então, assim, que aí seria bem um pouco de uma análise funcional ali disso. O que elas ganham não interagindo e o que elas perdem interagindo. Poderia ser, claro, que de uma forma bem simplista aqui, eu estou falando assim. Mas a gente entender isso, porque pode ser
que tenha essa relação que eu falei, ou a interação às vezes pode ser punida porque ela é entendida como uma perda de tempo, por exemplo, tá? Pode ser um. Estou colocando hipóteses aqui para você investigar, tá? Essa pode ser uma questão. Aí você precisa levar isso para o nível da organização, mostrando que a organização valoriza essa interação também, e aí formar gestores, seria um bom caminho para isso acontecer. E também fazer ações que fomentem a integração. As empresas de tecnologia, elas funcionam muito com guildas. Não sei se vocês já viram essa estrutura, que é quando você pega pessoas de várias equipes diferentes para trabalhar um objetivo específico. Então, por exemplo, nessa empresa que a gente trabalhou, a gente criou uma equipe interna de inbound marketing que eles mesmos nomearam como motivadores, tá? Que era uma guilda. Então, vinha pessoas de várias equipes, tinha gente do administrativo e tal, e eles, a gente direcionou uma verba da empresa para eles, e eles definiam as ações de endomarketing. Se ia ter um happy hour, se ia ter, sei lá, um presente no dia tal, eles definiam isso. Esse é um tipo de intervenção que favorece a integração. Por quê? Quando eles estão, mesmo que seja uma pessoa de cada time, essa pessoa vai ter que conversar com a equipe dela, vai ter que ouvir outras pessoas, isso favorece a integração. Então, estou colocando algumas hipóteses, mas antes de tudo, eu buscaria entender melhor por que essa interação não acontece e quais são os efeitos dessa falta de interação. Primeiro, para saber se tem uma necessidade de intervenção mesmo ou não, e segundo, para saber qual é o real problema. E aqui eu te dei algumas possibilidades. E uma forma de você avaliar isso é exatamente usando o mimo. Eu posso usar o mimo para analisar isso. Primeiro se a interação ela realmente é algo necessário, assim, se essa falta de interação é um problema de fato, acho que essa é a primeira questão. E a segunda se for um problema de fato, algo que realmente atrapalha a organização, quais são as fontes disso? Usar mimo para isso é um bom caminho também. Só que aí, necessariamente, para isso se manter, você vai ter que ir alguns níveis acima e mudar a estrutura da organização. Acabou o nosso tempo, é isso, produção. É isso. Muito obrigada pelas considerações, fez total sentido, tá, Felipe Glaucio? Me ligou aqui várias ações que eu posso executar. Muito obrigada. Ai, que bom. Acho que é isso que importa, é ajudar a pensar, né? Porque às vezes o brainstorm é muito isso, né? Às vezes de uma coisa você vai puxando outra, você vai criando outra e por aí vai. Não precisa ser necessariamente a mesma ferramenta e tal. Então, que bom. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês dois. Que discussão rica, que conversa boa e útil que vocês trouxeram para a gente aqui. E eu queria agradecer a vocês dois pela participação ao longo da jornada como um todo também, sempre com contribuições muito bacanas. Então, eu acho que vocês ajudaram muito a gente a atingir um pouco do objetivo que a gente tinha, que era o de difundir a OBM para um pouco dentro do pessoal que trabalha no comportamento e um pouco fora também. E acho que vocês fecharam com chave de ouro esse evento. Parabéns para quem montou o cronograma, eu só fui acompanhando de longe e fiquei muito feliz de conhecer mais de perto um pouco o trabalho de vocês.